parece um contrassenso. Digo parece porque não estou plenamente convencido. Pois o fundo previdenciário, apesar de não possuir personalidade jurídica, tem natureza jurídica, possuindo CNPJ próprio, conta bancária exclusiva e contabilidade independente. Não entendo razoável, portanto, que gere obrigações tributárias para o ente a que se vincule. É da própria natureza da sua inclusão no CNPJ que os fundos tenham tratamento tributário individualizado, independentemente do órgão a que estejam vinculados. De qualquer forma, entendo que essa questão deve ser aprofundada, porque existe uma resolução do Senado Federal para que haja vinculação entre o CNPJ dos entes despersonalizados ao do órgão a qual se vinculem. É óbvio que essa resolução ela trata de questão de créditos tributários, para empréstimo, operações de crédito, mas pode ser que entendamos futuramente que se aplique também aos fundos especiais. De qualquer forma, se nós entendemos que o ônus caiba ao município, essa questão tem que ser abordada nas contas do município, não nas contas do fundo previdenciário. Porque até nós, nesta Corte de Contas, entendemos que o fundo previdenciário é tratado de forma individual, tanto é assim que eles prestam contas de forma individual, apartada das contas do município. Então, é razoável que, sobre os rendimentos dos fundos previdenciários, criados como fundos especiais, não há sequer incidência de PASEP. Quanto mais se dizer que esse PASEP seria custeado pela taxa de administração. Isso é basicamente o que eu tenho a colocar e, respondendo algumas dúvidas também que foram colocadas no voto, se o rendimento de 2010 seria despesa de 2010 ou de 2011, aqui eu fiz um estudo que consta também no voto integral, colocando da própria resolução CFC 1111 de 2007, que fala das perspectivas do serviço público, no setor público, dos aspectos dos princípios contábeis. E aqui ele diz bem claro que os atos e fatos que afetam o patrimônio público devem ser evidenciados no exercício financeiro com o qual se relaciona, pelo regime da competência, complementarmente ao registro orçamentário das receitas. Então, se é verdade que a 4320 diz que pertence ao exercício as despesas nele legalmente empenhadas, isso não afasta o fato de que o regime de competência deve ser visto e, para efeitos, inclusive, da taxa de administração, se fosse o caso de incidir o PASEP, seja tratado no exercício de 2010. Outra questão que eu coloco é que se seria da razoabilidade de se, pelo valor ínfimo, se julgar a irregularidade das contas. Eu não entro aqui e vou usar, da mesma forma que o conselheiro Antônio Joaquim entendeu e o conselheiro Valdir Teis, mas eu vou me ater ao princípio da razoabilidade, até para afastar essa irregularidade, mas não com cunho, doutor Getúlio, no valor específico da multa, do excesso de 200, 300, 400 reais, e sim por toda essa questão que está sendo levantada, porque mesmo que o tribunal entenda que incidiria o PASEP, é razoável que, se essa discussão toda está sendo levantada aqui, não é razoável que nós vamos exigir do gestor esse conhecimento. Então, nesse caso, eu entendo a razoabilidade para afastar essa irregularidade. Outra questão importante, concluindo, não houve locupletamento por parte do gestor, ele pagou o PASEP com recurso do fundo. Se o tribunal entender que seria o município, deveria, então, o município até ressarcir o fundo previdenciário, mas nunca julgar as contas dele irregulares. Outra questão importante é quem é o gestor do fundo de previdência. O professor Heraldo da Costa Reis, ele diz que o seguinte: o fundo especial ele é uma desconcentração administrativa do órgão, doutor Luiz Henrique. Sendo assim, quem é o gestor, o administrador pela Constituição Federal, é o chefe do Executivo. Então, não poderia uma lei ordinária determinar quem vai ser o gestor de um fundo especial, de um fundo previdenciário, caso ele tenha sido criado com fulcro no artigo 71 da 4320. Deveria, sim, esse gestor fazer um decreto executivo determinando, caso ele não queira, quem é o gestor desse fundo, havendo vício de constitucionalidade, né, nessa lei que determina, força goela abaixo, quem é o gestor desse fundo para o Poder Executivo. Então, não cabe a alegação do gestor, até porque eu não vi nos autos nenhum decreto em que ele faça essa delegação, não cabe o gestor dizer que ele só foi gestor 2 meses, ou 1 dia, ou 30 dias. Ele sempre vai ter uma responsabilidade solidária enquanto ele não fizer essa delegação. A consulta 6 de 2009, ela pode ser aperfeiçoada. Essa consulta foi a que disse que os recursos que são recebidos pelo Fundo Previdenciário não incidem PASEP porque já incidiu uma vez.
Nós podemos até chegar a essa conclusão, mas a fundamentação da resposta à consulta foi no artigo 46 da Instrução Normativa da Receita Federal. E esse artigo 46, ele isenta do PIS/PASEP e as leis, as medidas provisórias que levaram a essa regulamentação, dos recursos recebidos a título de repasse da União, Estado, DF e municípios, pelas empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, doutora Dulce, essa isenção ela é própria para as entidades de direito privado, não é geral. Como a resposta também foi geral, eu entendo que nós deveríamos rever essa consulta também, até para aperfeiçoarmos e darmos uma resposta à sociedade mais completa. Finalmente, terminando de verdade, senhor presidente, eu não entendo que, à luz do entendimento fixado nessas resoluções, ocorrerem propriedades. Houve a propriedade, porque a resolução era vigente. Apesar disso, ele comprometeu a taxa de administração apenas com consultoria. Quer dizer, gasto de pessoal, materiais de apoio, suporte à gestão do fundo, foram suportados pelo próprio município e não foram viabilizados às custas das contribuições nele depositadas, como diz a Constituição Federal. Por outro lado, como a resolução for como uma autarquia, seria razoável não aplicá-la ao caso em comento. Por tudo isso, não entendo razoável que as contas do responsável pela administração do fundo devam ser julgadas irregulares, sendo a atuação pedagógica da Corte de Contas mais adequada ao caso em tela. Em razão disso, formei meu convencimento no sentido de fazer a proposta pela regularidade da gestão do fundo no período examinado. Pelo exposto, considerando a fundamentação jurídica e a legislação que rege a matéria, aqui não apresento voto de decisão, aqui voto no seguinte sentido, de julgar regulares as contas de gestão de 2010 do Fundo Municipal de Previdência de Nova Marilândia, gestão de Juvenal Alexandre da Silva e Devanira de Leite Souto. Determinar ao gestor do município de Nova Marilândia que, caso não queira administrar o regime próprio dos servidores de Nova Marilândia, designe o gestor por meio de decreto. Propõe também o reexame das teses pré-julgadas nas resoluções de consulta, número 6 de 2009, bem como na resolução de consulta 9 de 2007, com fulcro no artigo 237 do Regimento Interno. E voto também, no sentido desta Corte de Contas, fixar entendimento de que as despesas de quaisquer natureza, inclusive tributárias, decorrentes da aplicação financeira dos recursos do Fundo Previdenciário, sejam custeadas com os rendimentos da própria aplicação, não onerando os valores das contribuições previdenciárias e, em decorrência, a taxa de administração daquele Fundo Previdenciário. É o meu voto, senhor presidente. Getúlio Monteiro Filho. Moreira Filho. Perdão. Presidente, senhor conselheiro doutor Luiz Carlos, gostaria de parabenizá-lo pelo minucioso estudo com relação ao tema, trazendo algumas questões controvertidas, exemplos de resoluções do Conselho Monetário Nacional, portaria do Ministério da Previdência Social, resolução do Senado Federal, a própria consulta número 9 de 2007, número 6 de 2009, o acordo número 130 de 2006, a nota técnica da Receita Federal número 114 de 2010, enfim. Diante desse emaranhado normativo, já deixa clarividente... Ele quer que mude a consulta também daqui. Pois é. É clarividente a complexidade do tema e... Até o doutor Luiz Carlos também levanta a questão da questão do princípio da insignificância, que vai de encontro com o também bem fundamentado voto do conselheiro Luiz Henrique. Diante disso, no receio de proferir uma manifestação assodada nesse plenário, eu peço vista do processo, presidente. Vista solicitada e concedida, e eu solicitaria a compreensão do plenário, concedida a vista, deixaríamos para debater quando votasse, não perderíamos tempo, né? Então, eu agradeço a compreensão e passo a palavra